Se você está na dúvida se assina um contrato de 35 anos de financiamento imobiliário ou se continua aí pagando o aluguel, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma diferente de enxergar o seu patrimônio. E no final eu também vou dar minha opinião pessoal do que eu acho melhor, se é o financiamento imobiliário ou se é continuar pagando o aluguel. Eu vou começar fazendo um comparativo matemático, um comparativo bem objetivo, porque contra números não há argumentos, né? Então vamos fazer aqui as contas e eu vou te mostrar uma forma diferente de enxergar esse processo de financiamento imobiliário. Bom, então vamos começar pelo financiamento. E para esse exemplo, eu vou pegar aqui que você vai comprar um imóvel de 500 mil reais. Vamos colocar aqui o valor do imóvel. Só que você não consegue financiar 100% do imóvel. Você vai conseguir financiar aí aproximadamente 80% do valor desse imóvel. Então eu vou considerar para esse exemplo uma entrada de 100 mil reais. Portanto, o valor financiado vai ser de 400 mil reais. E eu vou utilizar aqui, neste exemplo, a taxa de juros de financiamento atual de mercado. Eu usei a taxa de juros que está lá no site da Caixa Econômica Federal, que você pode entrar, pode simular e você vai encontrar essa mesma taxa que eu vou colocar aqui. A taxa hoje, ela está em 10,9% ao ano. Então, se você fizer esse financiamento aqui, exatamente esse financiamento que eu estou te mostrando aqui, no sistema SAC, né, que é o sistema de amortização constante, que é o sistema mais utilizado para financiamento imobiliário, você vai começar pagando uma prestação ali de aproximadamente R$ 4.700, R$ 4.800 e vai terminar pagando uma parcela bem mais baixa, em torno ali de R$ 1.000, R$ 900. Essa é a característica do sistema SAC, que é o sistema mais utilizado para o financiamento. E aí, se a gente pegar da primeira à última parcela e somar o valor total que você vai pagar nesse financiamento durante os 35 anos, importante eu não coloquei aqui, 35 anos, né? Então, se você pegar o valor que você irá pagar da primeira parcela até a última parcela, o valor total desse financiamento vai ser de R$ 1.308.000. Então vamos lá, valor total. Olha para esse número e fala assim, meu Deus, que absurdo, eu vou pagar 3 vezes o valor do meu imóvel no financiamento. Mas o que muita gente esquece de analisar é que o imóvel, ele também sofre uma valorização anual. Então hoje você está comprando um imóvel que custa 500 mil reais. Só que daqui 35 anos, na hora que você terminar de pagar esse imóvel não vai valer mais 500 mil reais. Ele também vai ter a valorização durante esse período. E aí, se a gente pega o site, existe um site que você consegue acompanhar a valorização desses imóveis, que é o site VIPZAP. Vou entrar com vocês aqui. Eu vou deixar, inclusive, o link dele na descrição, que você pode entrar aí e olhar pela sua cidade qual que é a média de valorização aí dos imóveis na região que você mora. E aqui, se você entra, você coloca aqui, ó, o tipo, coloca aqui venda, a informação que você quer. Você vai colocar aqui a variação mensal e vai colocar a região. Então, eu vou colocar aqui a região de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro. Dormitórios, eu vou colocar todos e vou pesquisar. Então, os imóveis em Belo Horizonte tiveram uma variação de 13,70% nos últimos 12 meses. E esse percentual, ele vai variar. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu já fiz uma pesquisa aqui, se a gente pegar a capital, por exemplo, de Vitória, no Espírito Santo. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, Vitória. Vitória teve uma valorização nos últimos 12 meses de 20%. Então, isso vai variar, isso vai depender do mercado, do cenário econômico. Só que se a gente pega uma média de valorização, é claro que a gente não pode trabalhar com números isolados, né? De um determinado ano que às vezes foi muito alto, ou um determinado ano que foi muito baixo. Então, se a gente pega uma média nacional, a gente tem uma valorização de 6% ao ano. E é com esse número que a gente vai trabalhar para fazer os nossos cálculos aqui comparativos. Então, esse imóvel de 500 mil, com uma valorização de 6% ao ano, ao final de 35 anos, esse imóvel vai valer R$ 3.843. Então, vamos colocar aqui, ó. R$ 3.843. Pode valorizar mais, pode valorizar menos, mas aqui é uma média muito realista da valorização
dos imóveis. Então, se a gente pega que daqui 35 anos você tem um patrimônio de 3.843.000 e que você pagou por esse patrimônio 1.308.000, é só a gente fazer a diferença ali de qual que foi o seu lucro real. Então você vai ver que mesmo pagando no financiamento 3 vezes mais do valor original do seu imóvel, ao longo do tempo esse imóvel sofre valorização também e você consegue ali no final das contas ainda ter um lucro real. Então vamos colocar aqui, ó, que o lucro dessa operação, deixa eu pegar essa conta aqui porque eu já fiz, 2.435.000. 2.435.000. Claro que aqui eu não estou levando em consideração a inflação. Então, daqui 35 anos, você não vai ter um imóvel de 3.843.000 que tem o mesmo valor de mercado hoje. Claro que não, porque também tem a inflação ao longo do tempo. Mas aqui eu quero te mostrar o seguinte, que você está pagando um valor alto, sim, uma taxa de juros alta, poderia sim ser bem menor, mas que você também tem a valorização do imóvel, que é muito importante levar isso em consideração. E muitas vezes essa valorização vai ser superior a 6%. Se eu pego aqui Belo Horizonte, por exemplo, a minha média é bem superior a 6%. Então isso vai depender muito aí do local onde você mora e do nosso mercado imobiliário aí ao longo do tempo. Beleza, mas e aí como que fica agora para quem mora de aluguel? Como que fica essa matemática para quem mora de aluguel? Então vamos fazer aqui o mesmo cálculo, um cálculo muito semelhante, levando em consideração as variáveis do aluguel para a gente poder comparar o financiamento com o aluguel. Vamos fazer uma comparação justa. Bom, então aqui no financiamento imobiliário, você deu uma entrada ali de R$100.000. E se você mora de aluguel, você vai ter esse dinheiro na sua mão. Esse dinheiro vai continuar sendo seu, vai continuar investido. Então eu vou levar em consideração que você vai deixar esses R$100.000 investidos pela mesma janela de tempo, de 35 anos. Então, vamos lá. 100k. Beleza. E por que eu tô levando 10% ao ano? Hoje, a gente tem rentabilidades aí no mercado de 15% ao ano. Investimentos conservadores, investimentos fáceis de encontrar. Só que nós estamos falando de uma janela de 35 anos. E essas rentabilidades vão oscilar durante essa janela de tempo. Então, esses 10% aqui é a média da nossa Selic, até um pouquinho maior. A média fica em torno de 9,6, 9,8. É a média da nossa Selic dos últimos 20 anos. Então, tô pegando esse número para ficar um número real, porque a gente sabe que se eu colocar 15% aqui, não vai ser a realidade dos próximos 35 anos. A gente não vai ter essa constante aí ao longo de todo esse tempo. Então, tô pegando uma média também. E se você for alugar hoje um imóvel que está na faixa aí de R$500.000, você vai pagar um aluguel, eu também tô pegando os dados aqui da capital, Belo Horizonte, você vai pagar em média um aluguel de R$2.500 por mês. Então, aluguel de R$2.500. Agora, esse dinheiro aplicado a 100.000, eu não vou levar em consideração só esses 100.000. Por quê? Porque lembra que aqui no financiamento você começa a pagar parcelas ali de R$4.900. E aqui você vai pagar uma parcela de R$2.500. A parcela não, né? Um aluguel. Só que aqui no financiamento imobiliário, essas parcelas elas vão reduzindo ano a ano. E aí, se a gente pega um comparativo, a gente vai ver que na hora que der 5 anos aqui, esse valor já começa, o valor do financiamento já vai começar a ficar abaixo do valor do aluguel que você vai pagar. Porque sim, o aluguel também sofre reajuste anual. Então, o que eu fiz aqui, uma média para ficar bem justo? Eu vou colocar que durante os próximos 5 anos, além dos R$100.000 que você tá lá com ele investido, paradinho, guardado, você vai aportar também todos os meses um valor de R$1.500. Eu também fiz essa média. Nos primeiros meses dá uma sobra maior, mas à medida que o tempo vai passando, essa sobra entre aluguel e a prestação do financiamento, ela vai ficando mais curtinha, até se equiparar ali nos 5 anos. Então, eu peguei uma média de R$1.500 que você vai guardar também todos os meses, além de pagar o seu aluguel. Então, vou colocar aqui só para ficar mais didático aqui. Então, perfeito. Então, agora vamos fazer essa conta, essa matemática aqui para ver que número que a gente vai encontrar. E aí, para fazer essa conta, eu vou entrar no meu site, que eu também vou deixar aqui na descrição, onde tem lá a opção de juros compostos, um simulador de juros compostos que vai ser muito útil para poder fazer essa conta. Então, aqui, ó, mairamelgasto.com.br, vou no menu sanduíche,
simuladores, juros compostos. E aí eu vou colocar então o valor inicial, o valor que você teria de entrada para dar aqui no financiamento imobiliário, vou colocar aqui os R$100.000. Vou colocar um valor de aporte mensal de R$1.500. E aí a taxa de juros que eu vou utilizar de 10% ao ano e vou levar em consideração um período de 5 anos. A gente vai calcular o resto ainda daqui a pouquinho, tá? Mas aqui eu vou calcular só os 5 anos porque é o período onde terão os aportes mensais também. E vamos calcular. Beleza, ó. Então, esses R$100.000 com os aportes de 1.500 durante 5 anos vão virar 275.892. Então, vamos arredondar aqui para 276 mil, só para facilitar a conta, tá? Então, 276 mil aqui, né? Beleza, beleza. E aí, tá. Então, eu vou agora fazer um novo cálculo dos 30 anos que estão faltando. Então, vou tirar aqui o aporte mensal, porque não vai ter mais aporte mensal, porque o aluguel já vai estar mais alto e aí vai ficar um pouquinho mais complicado de você conseguir pagar o aluguel e também conseguir aportar, guardar dinheiro todos os meses. E aí eu vou colocar, então, que o valor inicial já não é mais 100 mil. É R$276.000. Então, esse dinheiro vai ficar paradinho, investido, a taxa de juros de 10% ao ano e vai ficar parado pelos próximos 30 anos assim. E aí, a gente vai chegar no número de R$4.816. Beleza, beleza. Vamos guardar esse número aqui, tá? Eu disse para vocês também que o aluguel ele sofre reajuste. E para fazer a conta do reajuste desse aluguel de R$2.500 ao longo de 35 anos, eu utilizei a média do nosso IPCA durante os últimos 5 anos. Geralmente, grande parte dos aluguéis são reajustados pelo IGPM, alguns pelo IPCA, mas a grande parte pelo IGPM. E o IGPM, que também é um índice de inflação, mas ele é medido de uma forma diferente, ele tem oscilações muito mais bruscas, tá? Inclusive, se você mora de aluguel hoje, deixa aqui nos comentários qual que foi o reajuste do seu aluguel no último ano ou nos últimos anos, até pra gente ter essa referência também para ver se meu número aqui tá muito fora, tá bom? Mas eu levei em consideração a média do IPCA. Se a gente pega o nosso IPCA dos últimos 20 anos, a nossa média ficou em 5,8%. Eu nem levei em consideração 5,8%, eu levei em consideração 5% de reajuste anual do aluguel. E aí, se a gente aplica esse reajuste durante 35 anos, nesse mesmo valor de aluguel aqui, a gente vai chegar no seguinte número. Então, durante 35 anos, a pessoa que mora de aluguel vai ter pago 2.710 em aluguel. Então, vamos colocar aqui, ó, 2.710. Então, vamos fazer a diferença também aqui do lucro líquido, que é o valor da aplicação que eu vou ter, menos o valor que eu paguei de aluguel. Deixa eu pegar aqui também, porque eu já fiz a conta. 2.106. Então, a diferença aqui, ó, é 2.106. Bom, então se a gente pega esses números aqui, essa matemática, depois de 35 anos, levando em consideração esses indicadores que eu já falei para vocês até aqui, a gente vê que no financiamento imobiliário, você ainda tem um ganho real de aproximadamente 330 mil a mais. Então já fica mais interessante aqui do que o aluguel. Mas nem só de matemática vivem as nossas decisões financeiras, não é verdade? A matemática é um dos componentes. Eu diria que o fator psicológico ele tem até um poder muito maior sobre as nossas decisões financeiras. E eu quero também discutir um pouco sobre essas questões subjetivas em relação à decisão de financiamento imobiliário e de aluguel. Então, primeiro eu quero começar pelo seguinte, uma pessoa que opta pelo aluguel, nesse exemplo que eu dei aqui, eu coloquei o dinheiro aplicado, né, durante os 35 anos, com os aportes mensais durante 5 anos e tal, e deixando esse dinheiro investido por 35 anos. Qual que é a real possibilidade de uma pessoa deixar esse dinheiro investido durante toda essa janela de tempo sem mexer nesse dinheiro? Eu diria que a chance é zero. Tá? Porque em determinado momento a pessoa vai querer tirar algum dinheiro para trocar um eletrodoméstico, para fazer uma viagem, para trocar um carro, alguma emergência de saúde, enfim, a vida da gente é feita de vários imprevistos, né? Então a probabilidade da pessoa mexer nesse valor aqui que está aplicado é uma possibilidade muito, muito grande. Então quem opta pelo aluguel corre o risco de chegar daqui 35 anos sem ter um imóvel próprio e sem ter um valor acumulado expressivo. Então existe esse risco muito grande. Em contrapartida, se
a gente fala de uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa que é visionária, uma pessoa que é muito controlada, enfim, uma pessoa que vai pegar esses 100 mil reais aqui, ó, e vai investir num negócio próprio, em um negócio que que vai gerar para ela muito mais dinheiro, a gente também entende que pode ser vantajoso. Então, 100 mil ali que ficaria parado, imobilizado aqui no financiamento imobiliário, ele pode gerar muito mais dinheiro para a pessoa que está pagando o aluguel, porque ela pegou esses 100 mil que ela tinha, investiu em um negócio próprio e mesmo pagando um aluguel, ela vai ter chance de duplicar, triplicar, quadruplicar esse dinheiro num período muito mais curto de tempo. Então, tem essa questão da liquidez, que é uma questão muito importante também. A liquidez, ela pode ser boa e pode ser ruim. Ela é boa para aquelas pessoas que sabem empregar bem o dinheiro, usar bem o dinheiro, e pode ser ruim para aquelas pessoas que têm um perfil de gasto muito grande, que gasta com muita besteira, com muito supérfluo, que não faz muito cálculo do dinheiro, do investimento, enfim, que não tem aquela pessoa que gasta sem muita consciência. Então a liquidez, ela tem esses dois pontos. Pode ser muito bom para uma pessoa e pode ser muito ruim para outra pessoa também. Outra coisa, quem mora de aluguel também tem muito mais flexibilidade geográfica. Então, se a pessoa recebe uma proposta de emprego em uma outra cidade, em um outro estado, até em outro país, é muito mais fácil para ela se movimentar dentro dessa situação. Por quê? Porque ela entrega o imóvel ali onde ela está morando, pega as coisas dela e vai embora. Claro que quem tem um imóvel próprio também pode fazer isso, óbvio, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ela vai ter que ou alugar aquele imóvel, ou passar aquele financiamento para frente, vai ter que vender, enfim, é um pouquinho mais burocrático. E para quem mora de aluguel, não. Para quem mora de aluguel é só pegar as coisas e ir embora. Então dá um pouquinho mais também de mobilidade geográfica. Bom, agora vamos pegar aqui quem faz a opção pelo financiamento imobiliário. Eu diria que o grande problema de quem faz essa opção do financiamento imobiliário é não planejar bem o valor da parcela dentro do orçamento. Por quê? Porque se você não tem esse planejamento, se aquela parcela não cabe ali no seu orçamento com uma certa tranquilidade, você corre o risco de, ao longo do tempo, não conseguir arcar com esse valor. E aí, se você não consegue arcar com o valor da parcela, você precisa devolver o imóvel para o banco. E aí o imóvel vai a leilão. E aí, quando o imóvel vai a leilão, ele é vendido, geralmente por um valor abaixo do valor de mercado, e esse valor é utilizado para quitar o financiamento imobiliário e a diferença vai para a pessoa que fez o financiamento, se o dinheiro der para fazer isso. Se o dinheiro não der para fazer isso, suponhamos que você tem ali o financiamento de 400 mil reais ainda, um saldo devedor de 400 mil, e esse imóvel foi vendido a leilão por 300 mil. Essa diferença de 100 mil você ainda terá que pagar. Então, o que as pessoas precisam fazer antes de entrar no financiamento imobiliário é realmente certificar de que aquela parcela cabe dentro do orçamento com uma certa flexibilidade, para não correr esse risco. Porque o principal risco do financiamento imobiliário é esse, é você perder, entre aspas, o valor da sua entrada, se você não conseguir lá no leilão recuperar nada. Então você pode vir a perder o valor da entrada e ainda ficar sem o imóvel e ainda ficar com dívida. Então esse é o grande problema. Se você fizer um contrato bem feito, com uma parcela que cabe dentro do seu orçamento familiar, você já minimiza muito esse risco, e eu diria que esse é o grande risco dessa operação. Então, tenha muito cuidado antes de assinar um contrato, não faça uma coisa, melhor às vezes você pegar um imóvel mais barato, com uma parcela que cabe no seu orçamento com tranquilidade, e depois você troca esse apartamento, essa casa, esse imóvel onde você mora. Mas não faça uma prestação onde você vai ficar ali muito apertado, muito justinho ali no seu orçamento familiar, para você não cair nessa armadilha, nesse risco. Ter uma casa própria também, fazer o financiamento imobiliário, ele tem uma questão psicológica muito, muito grande para todos nós, para mim, para você, para os nossos pais, para os nossos avós. Por quê? Porque lá em 1930 começou o êxodo rural. As pessoas começaram a sair do campo e começaram a vir para os grandes centros, para as grandes cidades. E quando as pessoas saíam do campo para vir para a cidade, trabalhar nas indústrias, elas moravam geralmente nas vilas operárias. Eram vilas construídas pelos empresários, né? Pelos empreendedores, pelo dono daquela empresa que estava trazendo aquelas pessoas. E se essas pessoas perdessem o emprego do dia para a noite, ela já não tinha mais onde morar. Ela teria que sair daquela vila operária, porque aquilo ali era
custeado pela empresa e ia ter que ou morar de aluguel ou voltar para a área rural. Então, a partir dessa época, ter uma casa representava uma segurança enorme, uma tranquilidade enorme. Então, ali naquele momento, começou a ser construído aquele sonho, aquele desejo da casa própria, porque ela representava segurança, tranquilidade. Você sabia que você não seria despejado daquela casa onde você morava de uma hora para outra. Então aí é muito forte esse desejo de ter a casa própria, está muito forte dentro da gente, que veio ali com os nossos avós, com os nossos pais e que permanece com a gente até hoje. Além dessa questão do êxodo rural, teve também ali na década de 80, início dos anos 90, a hiperinflação no Brasil. Então o dinheiro ele perdia o valor muito rapidamente. Eu era jovem na época ainda, eu tinha ali meus 12 anos, mas eu lembro muito bem de ir no supermercado de manhã e de tarde o preço já ser outro, daquela mesma coisa que eu queria comprar. E era uma oscilação muito grande. E naquela época, quem tinha imóvel conseguia manter o valor do dinheiro, porque os imóveis mantinham o valor de mercado. Então todo mundo queria investir em imóvel, queria comprar imóvel para manter o poder de compra do dinheiro. Então nesse momento foi reforçado mais ainda o nosso sonho e o nosso desejo de ter a casa própria. Representava ainda mais segurança, representava a manutenção do poder de compra do nosso dinheiro. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Quem compra terra não erra. E aí é justamente desse nosso passado que veio essa frase que a gente sempre ouviu, que eu pelo menos sempre ouvi dos meus avós, dos meus pais: investir em imóvel não tem muito erro. Outra coisa, ter um imóvel é uma forma de você diversificar o seu patrimônio e os seus investimentos. Se a gente for pegar aí os milionários que são públicos, né, pessoas públicas que a gente conhece, a gente vai ver que todos eles têm o seu imóvel próprio. Então para pensar. Luciano Huck, Xuxa, Roberto Justus, Neymar, Thiago Nigro, que até pouco tempo falava sobre a questão do aluguel e da casa própria, e aqui não é uma crítica, tá? Eu acho, inclusive, que ele tá super certo em ter o imóvel dele próprio. Todas essas pessoas têm o seu imóvel próprio, não vivem de aluguel. Elas poderiam perfeitamente, elas têm capital, têm dinheiro para deixar investido e pagar um aluguel de uma casa super luxuosa, de uma casa de padrão muito alto, sem nenhum tipo de problema. Mas elas preferem ter um imóvel próprio porque também é uma forma de diversificação. Elas têm condição para isso. Então, mesmo essas pessoas que teriam condições de viver pagando o aluguel com a rentabilidade dos investimentos, ainda assim essas pessoas preferem ter o seu imóvel próprio, porque é uma forma de diversificação também. Eu acho que sim, entre um financiamento e o aluguel, o financiamento é sim mais interessante, tanto por questões matemáticas quanto por questões psicológicas. Eu acho que assim, lá atrás, quando eu casei, por exemplo, a minha escolha foi fazer um financiamento imobiliário, porque eu não queria entrar num aluguel. Então, se você tá aí nessa dúvida, pensa direitinho, o único cuidado que você precisa ter é realmente checar o valor da prestação dentro do seu orçamento. Esse é o principal cuidado que você precisa ter. Se essa parcela cabe com tranquilidade no seu orçamento, eu acho que você não deveria ter dúvida em assinar um contrato de financiamento imobiliário. E aqui eu não estou nem entrando na questão das antecipações, porque aqui você vai pagar no final 1.308.000, mas você pode antecipar essas parcelas ao longo do tempo. E se você antecipar, além de pagar menos juros, você vai terminar de pagar esse imóvel num prazo muito menor. Então existe essa possibilidade também, e se você quiser eu posso até fazer um outro vídeo explicando como que funciona esse processo de amortização. Então espero ter te ajudado com esses cálculos e com essa reflexão sobre a sua decisão financeira de financiar um imóvel ou de continuar pagando um aluguel. E se você conhece alguém que precisa também fazer essa reflexão, ter esse conhecimento, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas. Obrigada por ficar comigo até aqui no final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!